que cuida melhor do carro do que da própria saúde. Faz revisão, manutenção, tudo no tempo certo, mas quando fala de saúde, ele ignora. E aqui hoje eu trouxe o Dr. Roberto Rossi para a gente trazer um assunto que é muito comum, mas que ao mesmo tempo tem muitos tabus, que é todos os exames e a parte de urologia do homem nessa fase, né, que a gente precisa sempre ter esse cuidado de forma preventiva. O Dr. Roberto é urologista e ele traz esse assunto de uma maneira muito leve e até com bom humor na rede social dele. Eu admiro muito obrigada, Dr. Roberto, por estar aqui para essa conversa com a gente. Eu que agradeço o convite e boa tarde a todos. Me conta, Dr. Roberto, por que ainda muito homem tem esse medo? Você acha que que é algum preconceito ou se é porque ele sempre acha que com ele não vai acontecer? Eu acho que é cultural. Eu acho que a questão é simplesmente cultural, né? E às vezes a gente consegue romper barreiras culturais com o tempo, mas isso parece que não aconteceu. Porém, o que eu posso dizer é que ultimamente a mudança tem sido fantástica. E você, inclusive, aborda isso na sua rede social de uma maneira com humor mesmo. Isso, muitas vezes, o humor, ele abre as portas para alguma coisa que o medo fecharia. Você sente isso? Eu sinto e, na verdade, essa talvez tenha sido a única coisa proposital do meu trabalho. Eu precisava romper a bolha do preconceito com o homem e o homem adora o humor, né? Uma gozação é tudo que o homem gosta. Uhum. Então eu achei que esse seria o ponto crucial para eu poder passar a minha mensagem e graças a Deus parece que está dando certo. As mulheres acabam encaminhando para os maridos também, eles aceitam isso de uma maneira mais leve e começam a ter mais contato, né, com esse tipo de conteúdo, com essa informação. Por sinal, o maior número de pessoas na nossa rede é feminino. É feminino. 100%. É 63%, se eu não estou enganado. Porque isso, são as mulheres que acabam incentivando os maridos Sim. a se cuidarem também, Perfeito. Né? É isso aí. E agora a gente vai entrar num ponto que muita gente ignora. Fazer xixi com muita recorrência, acordar muitas vezes à noite para ir ao banheiro e também perceber a diferença da força do jato, né, da urina. Isso já é um sinal ou não? Bom, quando a gente está falando de homens, isso é um sinal de que provavelmente a próstata do paciente ela está crescida. Isso não tem absolutamente nada a ver com o câncer de próstata, que é a nossa maior preocupação, certo? Pode acontecer também da bexiga do paciente não estar funcionando corretamente? Pode. O paciente diabético que tem um problema de esvaziamento da bexiga também pode ter essa mesma sintomatologia. Mas na grande maioria das vezes é um problema de crescimento da próstata que obstrui o esvaziamento da bexiga, dando essas queixas que você falou. Então, na verdade, já é uma luzinha ali para acender, Sim. não para normalizar, porque muitas vezes a gente acaba normalizando Sim. alguns sinais achando que é da idade ou que realmente assim, é da vida e, na verdade, já é o corpo pedindo para a gente ter uma atenção maior a esses sintomas. Perfeito. E talvez uma coisa além que é talvez tão importante quanto é o fato de que muita gente acha que quando tem sintoma, ela já tem a possibilidade de ter um câncer de próstata. Tá? Mas isso não acontece. O câncer de próstata no seu estágio inicial é silencioso, não existe nenhuma sintomatologia, diferente do crescimento da próstata, que é chamado de hiperplasia prostática. Entendi. Por isso a importância do exame de maneira preventiva. Perfeito. A partir de quantos anos assim você acha que o homem tem que começar a se preocupar com isso? Bom, eu digo sempre que a partir do momento que o homem sair do pediatra, ele já deve procurar um urologista. Ele já virou um adolescente, o adolescente, a gente tem como ajudar ele muito, principalmente nesse estirão que eles dão, né, para resolver a questão de taxa hormonal dele, como é que está o crescimento genital dele, se está tudo ok, e a saúde dele em geral. O urologista tem toda a condição e toda a expertise para poder cuidar disso. Agora, quando a gente fala de um homem acima de 40 anos de idade, a gente segue diretrizes internacionais e nacionais e a partir dos 45 anos de idade ele já deve se cuidar, tá? É importante, Vanessa, porém, a gente dizer que existe uma prevalência maior do câncer de próstata em pacientes que têm familiares de primeiro grau, Sim. que já tiveram câncer e que são negros, tá? E como a gente está na Bahia, Sim.
que é uma maravilhosamente miscigenada, Sim. tá? E a gente não tem um perfil oncológico baiano do câncer de próstata, eu sempre prefiro recomendar meus pacientes começarem um pouquinho antes, aos 40 anos de idade, a fazer o seu preventivo de câncer de próstata. Tá bom. A partir dos 40 anos, então, o homem já tem que ir com que frequência, normalmente? Anualmente. Anualmente fazer o exame de próstata, no caso preventivo, que seria o toque? Não, seria o PSA e o toque. Sim. Certo? Os dois exames... Eles são complementares. Até então, são complementares. Tá bom. Tá, e agora que a gente falou de uma fase do masculino, né, da criança, da adolescência e do homem, vem um assunto também que eu acho que é importante a gente abordar, que é a higiene, e que às vezes causa alguma dúvida, né, também, de como é a maneira certa da gente higienizar, porque a gente já sabe que isso também é uma porta de entrada para infecção e até de câncer de pênis, né? Perfeito. A principal causa de câncer de pênis no adulto é realmente a falta de higiene, certo? Na criança, o que é importante as mamães saberem, tá? Que vocês têm que puxar a pelezinha do amiguinho até a glande, a cabecinha dele está exposta, tá? Isso é suficiente. Se você consegue expor a ponta do amigão ou do amiguinho, tá tudo certo, porque você vai conseguir lavar aquela região. Então, a recomendação também é começar desde cedo a fazer essa exposição, porque com o passar do tempo a pele vai se fechando um pouquinho e aí vai se tornando mais difícil de você lavar a parte de dentro onde está a cabecinha. Então, desde cedo, ter realmente essa higiene certa, fazendo, como você disse, né? Mexer na pele, abrir a janelinha para fazer toda a limpeza, para depois lá na frente não ter outro problema. E até a cirurgia, isso que a gente estava conversando um pouco antes. Me conta, ela é obrigatória ou não, a de remoção, né, da fimose? Não. O que a gente sabe hoje é que até os 3 anos de idade, a gente tem um percentual de fimoses que elas se resolvem acima de 70%. Então, vale a pena você até esperar um pouquinho, até mesmo porque o risco anestésico até essa idade é um pouco maior para a criança. Sim. Então, se você puder esperar um pouquinho para ver se resolve, se com o exercíciozinho, se abrir a janelinha já resolve a situação, ótimo. Mas, quando a gente passa disso e já tem dificuldade, já tem um colamento das estruturas da pele do amiguinho, aí sim a cirurgia pode estar indicada. Tá. E aí, como a gente estava falando agora, na verdade são 71 mil casos de câncer de próstata no Brasil, e a Bahia também tem um sinal, né, de alerta, justamente por questões genéticas, como você abordou muito bem. Na sua visão, quais são os maiores tabus que travam os homens de fazer esses exames preventivos para a gente conseguir frear esses números? Eu acho que é o fato do homem simplesmente entender que cuidar de saúde é algo inteligente, né? E não tem nada a ver com você se expor, não se expor, perder a masculinidade, absolutamente nada disso. É algo inteligente que o homem vai fazer e que só o homem pode fazer por ele mesmo, apesar de eu saber que 50% dos casos é a esposa que marca a consulta do urologista para o marido, porque se for depender dele, ele não vai. Ele não vai. Na verdade, a mulher que sempre tem que incentivar o homem a se olhar melhor, né? A trazer essa consciência. E aí eu estava pensando aqui, quais são os argumentos que nós, mulheres, precisamos usar? Me ajuda a convencer os homens que estão ao meu redor, meu marido, meu irmão, enfim, um filho, a fazer a ter esse olhar. Na verdade, vocês não precisam de argumento. Não? Não. Vocês são empoderadas o suficiente para determinar o que a gente vai fazer. Mas homem é cabeça dura. É cabeça dura, mas vocês sempre ganham. Então, assim, eu acho que isso não é um problema. Mas, falando de uma forma convincente, digamos assim, eu acredito que o mais importante é o homem entender que se ele não se cuidar, em algum momento ele vai estar longe daquelas pessoas que ele mais quer estar perto. Sim. Então, você cuidar de sua saúde nada mais é do que você fazer a sua parte para você garantir que você esteja perto das pessoas que você ama por mais tempo.
É verdade. Eu acho que é por aí. É verdade. E o câncer de próstata é assim, é isso, né? Acomete tantos homens, é tão Número 1 no Brasil. E é o número 1 no Brasil, pois é. E a Em gente homens. consegue, de maneira preventiva, controlar muito, né? Fantasticamente, né? E não é tão desagradável assim. Por exemplo, agora vamos falar um pouco de como é esse exame do toque. Tá bom. Quanto tempo dura? Qual é a melhor... qual o melhor cenário que o homem pode chegar para ser avaliado? Eu acho que para o toque acontecer, eu acho que o médico tem que deixar bem claro para o paciente que o exame é importante para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, certo? Em primeiro lugar. Segundo lugar, o médico também tem que deixar ele à vontade para poder ele entender que não é nada demais. O toque retal, nas mãos de um urologista experiente, só dura 5 segundos. 5 segundos. Não dura muito tempo, é muito pouco. E com isso a gente já consegue realmente avaliar toda a superfície da próstata, ver se tem alguma nodulação mais endurecida, ver se tem alguma área da próstata que é suspeita e a partir daí a gente entrar para os exames diagnósticos do câncer de próstata. Então, o toque retal precisa ser informado, ele precisa ser conscientizado na hora da consulta e, é claro, tem que ter a conivência do paciente. Você não pode simplesmente virar para o paciente e dizer, não, ó, vamos lá que a gente vai fazer o toque retal agora. Tem que relaxar. Um pouquinho tem que ter. Um relaxamentozinho obrigatório. E como você fala muito de rosquinha, tem um jeito ideal para essa rosquinha chegar no seu consultório? Não. Qualquer jeito que chegar vai. Do jeito que ela vier tá ótimo. Não tem preparo, tá tudo certo. É só ir. Certo, só ir. Relaxado. Só leva ela. Só levar. Como a gente está falando também de internet, eu vou trazer um assunto que está muito viralizado. Que estão falando por aí que, na verdade, quando você toma 20 minutos de sol nos testículos, você estimula a produção de testosterona. Me conta se isso é verdade ou é mito. Olha, é mito, certo? É mito porque, assim, não existe uma ação direta do sol na bolsa escrotal do homem. De jeito nenhum. O sol age em todos os lugares. Sim. O que eu acho que talvez seja importante é que quando a gente fala de vitamina D, a gente aprendeu por muito tempo algo errado, porque a gente falou que o melhor sol é de 7 às 10 da manhã, mas o que mais estimula a produção de vitamina D é a partir das 10 horas. E aí a gente entende isso um pouco diferente. Mas você... Menina, se isso fosse verdade, estava todo mundo andando nu na praia, né? E queimado, né? O coco queimado. Não ia dar certo. Não ia. Mas, na verdade, qualquer sol que você pegue já estimula, né, a produção de vitamina D, que ajuda também na produção de testosterona. E é um importante elemento na imunidade do ser humano, né? Sim, essencial. É essencial. É verdade. E agora que a gente está falando, então, de saúde, do quanto que os nossos hábitos impactam, me conta na saúde masculina, quanto que tem relação com alimentação, estresse, atividade física e sono, e o álcool também, que é presente às vezes na vida de muitos homens, quanto que isso interfere na saúde dele? Então tá, vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, a única coisa que a gente sabe que a gente pode fazer sozinho, sem depender de ninguém na nossa vida, para poder prevenir qualquer tipo de câncer, é se exercitar. Sim. Isso a gente sabe, tá? Agora, o outro lado da balança é o que a gente chama de inflamação crônica do corpo. Uhum. Então, quanto mais você fuma, quanto mais você bebe, quanto mais você se alimenta de forma errada, mais inflamado é o corpo. Quanto mais você ganha peso, mais inflamado é o seu corpo. Sim. E já existem estudos mostrando que quando o paciente tem um corpo extremamente inflamado, a chance dessa inflamação provocar alterações celulares que podem vir a se tornar um câncer são reais. Verdade. Então, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar da forma com que como você se diverte, né? São importantíssimos para você ter uma qualidade de vida melhor. Tá. E então, agora me esclarece uma coisa. Tá. Para o homem que já cuida muito bem da saúde, o toque retal, ele ainda assim é obrigatório? Boa pergunta, Vanessa. Então, há uns 4 anos atrás, a Associação Americana de Urologia já determinou que o toque retal ele não é mais uma peça obrigatória no exame preventivo. Tá? E esse ano nós tivemos a comunidade europeia reafirmando isso que a comunidade americana trouxe.
No entanto, a gente tem que entender que são realidades completamente diferentes. A realidade do Brasil é uma realidade bem diferente dos Estados Unidos e da Europa, onde você tem um acesso à saúde diferenciado, não é diferente, é diferenciado. Sim. Aqui no Brasil você tem uma área gigantesca de país, é continental o nosso país, e para você às vezes acessar alguém que mora a 500 quilômetros de distância em um mesmo estado não é tão simples assim. E o toque retal, ele ainda tem o seu valor de ajudar no diagnóstico precoce. Sim. Sabe? Então, se a gente for levar ao pé da letra em termos de diretriz internacional, o PSA, o controle anual do PSA, ele é suficiente para dar a ideia para a gente quando é que o toque retal será necessário ou outro exame diagnóstico. Aqui ainda a gente não mudou essa realidade na diretriz nacional. Sim. Ainda provavelmente será. Mas por enquanto o toque retal no Brasil ainda faz parte do armamentário do preventivo do câncer de próstata. Perfeito. Então a gente passa pelo PSA e pelo toque retal. Perfeito. Pode ser que um tempo o PSA seja um sinalizador para então vir, porque na verdade o que fecha o diagnóstico seria o toque retal. Não, o que fecha é a biópsia. Depois do toque retal. Na verdade ele fecha a necessidade da biópsia? Na verdade, hoje em dia, se você tem um toque retal suspeito ou um quadro de elevação contínua do PSA, ele já está em indicação para você fazer um exame chamado ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame específico de diagnóstico de câncer de próstata, mas ele dá um diagnóstico de probabilidade. Entendi. Ou seja, ele faz uma imagem da próstata e diz, aqui existe uma probabilidade de 70%, 80%, 90% de haver um câncer. A partir do momento que você tem uma positividade na ressonância, aí sim você parte para a biópsia prostática. E isso no SUS também, viu, Vanessa, aqui. A gente consegue. Ótimo. Agora eu vou fazer 3 perguntas rápidas, mas que vão esclarecer muita gente. Tá bom. Primeiro, qual é o hábito simples, mas que melhora muito a saúde masculina? Um hábito que você acha diário, que você pode fazer, que já vai incrementar. O exercício físico, por exemplo. O exercício físico. Tem um outro. Aeróbico. Importantíssimo isso. Né? Até no aproveitamento de testosterona, melhora da capacidade cardiológica e respiratória, tem que ser cardio, exercício cardio, não aeróbico. Só a musculação. Musculação, ela trabalha bem, melhorando sua estrutura em geral, mas para você melhorar a sua saúde, tem que ter uma frequência cardíaca aumentada. 20 minutos é suficiente? Não. 1 hora pelo menos. Quantas vezes na semana? De preferência 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. E a bicicleta, me conta? A bicicleta é legal. A bicicleta é aeróbica. Mas e com relação ao testículo, por exemplo? Tem homem nada. Que não tem problema nenhum. Para os homens que ficam na bicicleta, se incomoda, não tem problema. Nada. E só não pode fazer o PSA se você tiver andado de bicicleta. Altera. Então, quanto tempo antes você tem que fazer? Por exemplo, se eu vou fazer o exame, o PSA. 2 a 3 dias. 2 a 3 dias sem andar de bicicleta. Sem ter relação. Sem ter masturbação ou mexer de alguma maneira no reto. Entendi. Não deve. E agora, qual é o erro que quase todo homem comete? Você acha assim? Qual é o que você tem que tirar do homem, assim, que às vezes você vê? Já que eu não estou sentindo nada, eu não preciso ir ao médico. Eu acho que esse é o maior erro do homem. Sim. Porque a maioria dos cânceres e a maioria dos problemas que nós temos, você não sente nada. Você só sente nada quando a coisa já está num estágio crítico. Então vai deixando para depois, isso, vendo outros procrastinação, problemas. Exatamente. Procrastinação. Ainda mais quando se fala, né, como a gente falou, da saúde mesmo masculina, o homem é o primeiro a ir postergando, só vai quando um negócio grita, e aí realmente quando grita é porque o problema já está muito avançado. Já está muito avançado. Infelizmente ainda é assim, mas a gente está tentando mudar. E um conselho para os homens a partir de 30 anos, para eles começarem a prestar atenção, qual o maior conselho que você acha que você daria? Assim? A partir dos 30 anos eu aconselho todo homem a fazer um exame preventivo anual. Seja com seu urologista, seja com seu cardiologista, com endocrinologista, aquele médico que você escolher para cuidar de você, eu acho que você deveria ter ele como uma referência em sua vida. Isso é extremamente importante para que você consiga tornar isso um hábito,
para quando você chegar nos seus 45, nos seus 50 anos, isso já não ser uma coisa nova que você vai fazer e preventivamente você ter condições de saber o que é que está acontecendo com o seu corpo e agir da melhor maneira possível e mais rapidamente possível. Ótimo. E agora no cenário atual, a gente sempre falou muito sobre a fertilidade feminina. A gente vê hoje muitos casos de casais que querem ter filho e encontram alguma dificuldade. Sim. Agora eu queria saber sobre a fertilidade masculina, se ela também está sendo impactada hoje. Demais, né? A obesidade é um dos principais problemas que a gente tem com relação à fertilidade. A gente sabe que historicamente o homem mundialmente vem perdendo a fertilidade. Sim. Né? A capacidade dele de gerar está diminuindo, a quantidade de espermatozoides está diminuindo. E eu acho que tem muito a ver com a alimentação e a saúde. O estilo de vida, né? É, o estilo de vida. E muitas vezes isso foi direcionado só para a mulher, né? O olhar, quando existia um casal que estava com alguma dificuldade, sempre se investigava muito a mulher e o homem ficava ali só como um coadjuvante. Hoje a gente já tem um olhar maior, né? Já tem um olhar maior, mas, Vanessa, ainda é assim, sabe? Ainda é. Ainda é assim. A gente encontra, às vezes, casais que chegam lá e ela fala, doutor, eu já fiz tudo o que eu pude para poder... E o homem não foi nem investigado. E ele não fez nem o espermograma, que é o exame mais simples que ele pode ter feito para avaliar a fertilidade dele. Incrível. E isso influencia muito, né? Demais. Como você vê, a quantidade, a mobilidade também, né? Tudo Sim. isso impacta. E isso é muito impactado por mudanças de estilo de vida. Às vezes o homem começa a levar um pouco mais a sério a saúde dele, fazendo atividade, dormindo melhor, reduzindo a bebida alcoólica. Isso tudo já ajudaria muito na fertilidade dele também, né? Demais. E os pacientes com varicocele, que são as varizes, né, que ficam próximas dos testículos, talvez seja a segunda maior causa de infertilidade hoje em dia. E hoje você tem cirurgia para resolver isso. Reverte. E não como é essa cirurgia? É uma cirurgia muito complicada? Não, tem algumas técnicas que você pode utilizar. Você pode usar a microcirurgia ou você pode usar a cirurgia normal mesmo. É um pequeno corte que você faz na região inguinal e você separa essas veias, essas varizes, como se fosse a cirurgia de varizes de perna da mulher, só que a gente... E pode inclusive usar até a espuminha para poder fechar essas veias. Com isso você centraliza a circulação e melhora o fluxo de sangue no testículo, melhorando também a qualidade dos espermatozoides. Ótimo. Agora um outro ponto que quase ninguém fala é sobre a saúde também do homem. Quando o desejo existe, o clima está ali, mas parece que o corpo dele não responde. Isso seria só psicológico ou teria como avaliar se é alguma coisa? Você está falando da disfunção erétil. Disfunção erétil. Ele quer, muitas vezes em homens jovens, né? Sim. Que tem desejo, tá com a mulher e parece que na hora não funciona. Isso seria psicológico? A maioria das vezes é psicogênico. E existe um tratamento para isso? Psicológico. Sempre com... Sempre. Hoje em dia, Vanessa, eu acredito que o urologista, que é o profissional que mais cuida disso, se ele não tiver um psicólogo perto dele para auxiliar ele na disfunção erétil, na ejaculação precoce, realmente ele vai ter dificuldade de trazer um retorno positivo para o paciente. Sim. É difícil. Ele vai ficar prescrevendo medicação e às vezes nem é medicação, como eu já tive jovens de 18 anos de idade que precisavam usar medicamento para ter uma ereção. Isso se ele não tem nenhum problema fisiológico, orgânico na genitália dele, não tem por que imaginar que um jovem de 18 anos vai precisar usar alguma medicação para ter uma ereção. Sim. Né? E isso acontece. Por quê? Porque a consequência psicológica de tudo que acontece na sociedade, da pressão psicológica e tudo mais, até da própria cobrança do Sim. jovem, faz com que ele bloqueie completamente o estímulo à ereção. Sim, aí ele acaba, às vezes é como você disse, né? A ansiedade acaba bloqueando ou também trazendo a ejaculação precoce também, né? Que é um problema cada vez maior no nosso consultório. É muito frequente. É frequente demais. E o tratamento também é com base em psicoterapia? Eu acho que a psicoterapia ela é obrigatória, porque a base da ejaculação precoce é a ansiedade, é o transtorno de ansiedade. Só que eu acho que tem outras coisas que também podem chegar mais próximas ao tratamento, como se fosse algo multidisciplinar, como a hipnoterapia,
que é uma coisa que ajuda bastante você ir atrás da causa da questão da ansiedade, e não tratar a ansiedade, mas entender qual é a causa, a raiz do problema, e às vezes até a fisioterapia, que faz você conectar mais com a musculatura da pelve, para você entender que você tem mais domínio sobre a sua região genital. Sim. E não ficar tão à mercê do fato de você ter medo de ter a ejaculação precoce. Então, é multidisciplinar, Vanessa, na minha opinião. O urologista sozinho, ele não deve estar tratando o paciente com ejaculação precoce. A disfunção erétil é um pouquinho diferente, você tem algumas outras armas, você tem o comprimido, você tem a bomba a vácuo, você tem a injeção peniana, que você pode dar para fazer uma vasodilatação e provocar uma ereção fármaco-induzida, né? Induzida pela injeção. E, por fim, você pode também, se nada der certo para o paciente, ter a opção da prótese peniana, que minha esposa já disse que assim que eu começar a falhar não vai ter comprimido, não, é prótese na hora. Me conta então, já que você trouxe isso, eu imagino que é a minha, mas a dúvida de muitas pessoas também, a bomba peniana, me fala a diferença de cada uma e como é cada método desse. Então vamos lá, hoje nós temos algumas medicações, a gente precisa falar o nome das medicações, todo mundo conhece as medicações, quais são? Claro, existe uma tendência de você associar medicações, mas isso não está em diretriz, isso é algo que a gente faz, que a gente chama de off-label, tá? Para poder ajudar o paciente. Caso com a medicação você não tenha sucesso, você pode passar para o próximo passo, e o próximo passo pode ser a bomba a vácuo, aquelas das revistas antigas que você tem uma bombazinha de aquário ou uma bomba de encher, mas hoje você compra na internet recarregável, com controle de pressão e tudo mais, que você faz com que o vácuo traga o sangue para dentro do órgão do paciente, mas você tem que garrotear a base do órgão para que o sangue não escoe. Entendi. Tá? E você tem em média 40, 45 minutos para ter relação sem dor. Tá. Porque está ali paralisado. Beleza, ele não quis, ele achou que isso ia ser um trambolho muito grande para ele utilizar. Ele pode ir direto para a injeção de algumas substâncias vasodilatadoras que abrem os vasos para o sangue chegar ao membro, que pode ser através de aplicação por dentro da uretra. Você tem uma canetinha, igual essas canetinhas que todo mundo está usando, mas na ponta da uretra onde sai o xixi, ou então diretamente dentro do corpo cavernoso peniano. É uma agulha bem fininha, tipo a de insulina, que você injeta ali e com 5 a 10 minutos você já tem uma ereção. Tá? Tem vantagens, claro, tem que ter algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, o paciente não pode ser um cardiopata, ele não pode ter pressão baixa, tem que saber qual é a dose correta. E tem um fato muito importante, que essas medicações, elas causam uma cicatrização, uma fibrose no membro do paciente, que depois torna ele muito rígido. Então, dificulta até a próxima etapa, que é a prótese peniana, que pode ser a maleável, ou seja, a que você dobra para guardar. Você tira? Não, não, tudo dentro do pênis. Ah, entendi, por dentro. Por dentro. Não vê nada. Não vê nada, fica perfeito. Absolutamente nada. Ou a inflável, que tem uma bombinha que fica entre os dois testículos, que você bombeia e um soro sai de um reservatório e entra nas hastes da prótese, provocando uma ereção. E quando você acabar, o que você tiver que fazer, você aperta um botãozinho e esvazia sozinho automaticamente. Essas são as atuais, né? Eu acabei de voltar dos Estados Unidos tem pouco tempo para o lançamento da que vem, provavelmente ano que vem, que é a prótese controlada por Bluetooth. Então você tem uma bombinha como se fosse um marca-passo cardíaco, que ela é controlada pelo seu telefone. Você liga? Você liga e você controla a rigidez e o momento de enchimento e esvaziamento da bomba. Provavelmente ano que vem ela já deve estar no mercado. E tem ejaculação normal? Não tem perda de sensibilidade, não tem problema com a ejaculação, que muita gente pensa que tem, né? Não tem absolutamente nada disso. Não. O prazer que você sente usando ou não é semelhante. Perfeito. Mais realmente... Até mesmo porque o homem, 90% quer dizer, 90% do prazer das pessoas é psicológico. É psicológico. É o estímulo psicológico. E agora vamos falar sobre um outro tema, que é a vasectomia. Tá.
A cirurgia é simples, não é simples? Dá para reverter? Qual é a taxa de sucesso? Tá. Se tem risco ou não? Porque eu acho que é um tema também muito atual. Tem muita gente hoje, as mulheres estão evitando o anticoncepcional, né? Sim. E a gente está vendo como uma solução realmente interferir na questão masculina. Sim. Também. Eu acho que a vasectomia é uma excelente opção para um casal que já finalizou o seu planejamento familiar. Né? Então ele definiu aqui que nós vamos ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Então chegou aqui, vale a pena fazer a vasectomia, até mesmo porque tira uma carga muito grande hormonal das mulheres. Sim. Né? Então elas não têm que usar o DIU delas com hormônios, elas não têm que fazer uso de implante, elas não têm que fazer uso de nada. Né? A proteção está ali com a vasectomia. Você tem uma interrupção da passagem de espermatozoide do testículo para o lado de fora. E com taxas de reversões muito positivas até 10 anos após a vasectomia. Tá? Então, isso tem que estar na cabeça de todo paciente que queira fazer a vasectomia. Até 5 anos nós temos taxas acima de 76% de resultado positivo com fertilidade normal. A partir de 5 anos cai um pouquinho, até 10 anos a gente vai para 56%, 60% de resultado, se você fizer pela técnica microcirúrgica, que é a que dá melhores resultados hoje na literatura. Tá. E é rápida a cirurgia? Tanto a vasectomia 30 minutos. 30 minutos. Tá resolvido. Já resolveu. E a reversão não, 1 hora para cada testículo. 1 hora para cada testículo. Microcirúrgico. Você tem um livro, né? Me conta um pouco qual é o tema, o que mais a gente aborda. Me faz assim um resumo que as pessoas vão gostar de saber. Tá, na verdade é um e-book. Um e-book. Que, na verdade, são 2, né? Um que fala sobre a potência, porque eu tento esclarecer ao homem as informações que realmente são importantes para ele entender o que é que acontece com ele e quais são os passos que ele tem que seguir para poder melhorar. Porque uma coisa é você chegar... Isso adveio de uma questão muito importante que eu vejo os pacientes chegando no consultório, passando por vários profissionais, às vezes, que não são nem urologistas e que já passaram milhares de medicações para os homens e eles simplesmente, por ignorância, eles não conseguem dizer se aquilo é uma coisa boa ou ruim para eles, só sabem que não deu resultado. Sim. Então, eu achava que meu papel era informar o homem de que ele realmente precisava entender o que é que estava acontecendo com ele, precisava entender quais são as opções que ele tem, para se qualquer profissional virar para ele e dizer assim, aqui eu vou começar com você com esse tipo de medicação, ele saber exatamente virar para o médico e dizer, o senhor acha que essa é a melhor? Pelo que eu li, parece que essa não é a melhor opção para iniciar. Então, é um contra-argumento que ele vai dar, porque afinal de contas é a saúde dele. Sim. Certo? Então, esse é o primeiro. O segundo e-book é sobre a urologia na adolescência, que é uma coisa que a gente começou essa campanha no ano passado e realmente foi transformacional no meu consultório. Hoje eu atendo diversos adolescentes e aquela coisa que eu te falei no começo, eu acho que o homem tem que ir para o urologista assim que ele sair do pediatra. Sim. E já fiz alguns diagnósticos que eu acho que são extremamente importantes para a saúde do jovem. E falo sobre tudo. Falo do uso dos vídeos adultos nos jovens. Isso é um problema gravíssimo, porque você desconecta o jovem de todo o processo preliminar que não existe nos vídeos. Sim. Então ele passa a entender que você não ter a preliminar é normal. A outra coisa é que ele passa a se autossatisfazer e acreditar que isso é suficiente para ele viver a vida dele tranquila, em paz e satisfeito. Pode até ser, mas isso não é a coisa comum que a gente vê. A gente vê a gente compartilhando com a nossa parceria, seja ela quem for, como for, esse tipo de intimidade. Interfere, né? Interfere na relação 100%. Humana mesmo, humana. Né? Do casal. Vicia também, né? Vicia demais. Hoje eu tenho 2 pacientes separados por conta de vida aos adultos em casa. Eles esperavam a esposa sair de casa para poder assistir durante a manhã os vídeos. E quando chega a esposa, não é falta de amor, não é falta de vontade, mas parece que falta alguma coisa que o vídeo entrega e que a pessoa física ela não consegue entregar. Então, isso é muito importante para vocês, meninas. A questão não é falta de amor. A questão é que esse homem ou essa pessoa está precisando de ajuda para poder sair disso.
E essa é a informação que vocês devem guardar, porque a primeira coisa que vocês pensam, não, tá com outra, sabe, tem outra relação, e não é nada disso. É um vício mesmo, como uma droga. Sim. E você tem que ajudar essa pessoa a sair disso. Com tratamento psicológico, Sim. com acompanhamento com o urologista, para você Perfeito. realmente desensibilizar, né? Como todos os vícios, né? Todos Você os conseguir vícios. É exatamente trazer igual. isso de volta. Eu acho que hoje está trazendo mais essa atenção mesmo do que era uma coisa normal. Sim. Acabou depois de muito tempo as pessoas sofrendo, né? Sim. Com isso. Acho que como você trouxe aqui pra gente, casais se separando, mulheres se sentindo mal, e na verdade é um caso como um patológico mesmo, né? Perfeito, perfeito. Então, Ó, eu tenho jovens hoje que não conseguem chegar ao orgasmo. Sim. Se não for com o vídeo. Que absurdo isso. Dependência, né, que cria. Pense aí, há 15 anos atrás, você acha que você escutaria algo desse tipo? 20 anos atrás? Não. Não era normal. Não é normal. E isso está acontecendo com mais frequência do que a gente imagina. Cria um alerta, né? Preocupante. E o remédio, ele também causa essa dependência? Não. Quando mal administrado, não tem problema. Ele causa dependência psíquica. Sim. A pessoa começa a achar que ela só vai funcionar Perfeito. se tomar. Hoje eu tenho adolescentes assim, se não saírem com medicação. Eu vejo cada vez mais frequente adolescente tomando também, né? É a mesma coisa que um dia eu falei para uma escola sobre entorpecente. Se não fosse bom, ninguém usava. Sim. Todo vício ele tem um lado bom, né? Claro. Nem que seja momentâneo. Qualquer droga, Perfeito. aquilo traz um efeito positivo para a pessoa, e é por isso que ela acaba se viciando. Perfeito. A questão são os efeitos que ela Sim, causa. É colocar na balança, isso aqui vale a pena ou não vale a pena? O que ela me traz depois? Esse aí é o tema. Então, assim, a medicação vai dar um desempenho muito diferente para o homem. Isso é um fato. A medicação funciona de verdade. Sim. Tá? Agora, quanto mais cedo você começa, mais você tem dificuldade para sair desse ciclo vicioso. Por quê? Porque a partir do momento que você usa a medicação com uma pessoa e você agrada essa pessoa, a próxima vez a expectativa da pessoa vai ser que você mantenha esse desempenho. E aí, com o medo que você tem de não ter esse desempenho, você vai tomar mais uma vez a medicação. Sim. E se por um acaso, se isso se transformar em um relacionamento, como é que você vai se apresentar sem o comprimido e sem o desempenho? É verdade. A verdade vai cair. Vai cair. Uma hora aparece. Uma hora aparece. Então, isso é um problema. A segunda coisa é que, aos pouquinhos, a gente vem vendo estudos mostrando que quanto mais cedo você começa o uso dessas medicações, mais precocemente você vai ter uma disfunção erétil. Porque, como qualquer outra medicação, como o povo fala, relaxa. O remédio relaxa e você não tem mais o efeito da medicação. Você vai precisando de doses maiores para ter uma ereção adequada. O seu corpo vai se adaptando àquela dose e cada vez você tem que usar mais e os efeitos colaterais também crescem. Perfeito. Então acaba entrando num ciclo vicioso. Fora a dependência psicológica também, né? Que é o mais importante para mim nesse momento. Que acaba achando que a gente só funciona se precisar daquele remédio. E a nossa cabeça comanda tudo, né? Eu fico me perguntando... quer dizer, a maior prova disso, hoje eu tenho 53 anos, é que eu não tinha celular na minha época e eu não precisava ver absolutamente nada, eu não precisava usar medicação nenhuma e eu não acho que meu desempenho foi aquém da média. Uhum. Então, como é que isso acontecia no passado normalmente e hoje esses jovens precisam disso para poder ter para serem melhor aceitos. Agora você trouxe esse ponto que é engraçado. Sobre rede social, que hoje a gente tem essa informação, e aí a gente tem também muita comparação. As pessoas mentem muito quando chegam no consultório sobre o desempenho dele. Doutor, eu cheguei... Demais. Me conta as maiores mentiras que você escuta. Bom, a maior mentira é quando, às vezes, eu preparo um paciente para fazer uma cirurgia de próstata. Por quê? Porque a gente tem que saber de câncer, né? A gente tem que saber se o paciente, antes da cirurgia, é potente. Sim. Para a gente ter uma noção do cuidado que a gente tem que ter com o paciente durante a cirurgia. E a maioria das vezes eu pergunto, como é que está em casa? Se está tudo bem, se você está precisando de usar alguma medicação para ter uma boa ereção. Não, eu estou lá em casa... bombando. 3, 4 vezes na semana, sabe? Minha mulher já reclama todo dia. Eu acho ótimo, eu parabenizo ele por ele estar fazendo essa proeza, porque isso não é a média. E o que é que acontece? Eu geralmente, antes da cirurgia, chamo o casal para estar lá, né? E aí, quando ela chega, eu falo logo, minha amiga, eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a senhora, porque a senhora tem um homem que durante 3, 4 vezes na semana mantém relações
Nessa idade que ele tá... Você tá maravilhosa. Ah, minha irmã, a primeira olhada que ela dá é dizer assim, com quem? Comigo não é possível. Então, essa é a primeira mentira que eu já tô acostumado, entendeu? A outra, na verdade, eles sempre falam isso, né? Assim, tem uma outra interessante, é que você pergunta pro paciente se ele teve alguma infecção sexualmente transmissível, né? Eu nunca encontrei um paciente que dissesse que já. Nunca teve nada. Nunca teve. Perfeito. Não, olha, que eu me lembro, doutor Rossi, de jeito nenhum. Aí quando você vai olhar o exame de sangue, é reagente. Aí você fala, não, tudo bem. Só vou anotar aqui um pouquinho. Eu imagino. Não é fácil não. Cuidado, homem, eu imagino que ele deve chegar no primeira consulta. Também, de repente, você precisa ter algumas consultas a mais com ele para você realmente conseguir entender como funciona essa saúde dele, né? Você está falando uma coisa muito pertinente aí. Assim, às vezes o homem ele esconde. Porque você tem que imaginar o seguinte: vamos dizer que você tem uma disfunção erétil. Você é um homem, eu chego no seu consultório e vou virar para você e dizer que eu sou impotente. É cultural, como você disse, né? É muito difícil. Ainda mais se você conhecer a esposa. Sim. Aí que ele vai ficar mais... De um ciclo pequeno, né? Você está entendendo? Então, o médico tem que ter o feeling do que está acontecendo e tem que captar que existe mais alguma coisa por trás que em outro momento tem que ser abordada, né? Tem que olhar ali a linguagem corporal também, Perfeitamente. Né? É toda uma visão ampla. Verdade. Então, doutor Roberto, agora eu queria trazer aqui para finalizar que você trouxesse, eu acho que 3 dicas de ouro assim, para os homens. Tanto pensando na saúde, quanto pensando nessa parte, né? Enfim, o que você acha que mais acrescentaria para os homens que estão aqui te ouvindo? Primeira dica: comece a se cuidar cedo. Comece a prevenção cedo. Sabe? Aprenda como adolescente, adulto jovem, a se acostumar a todo ano ter um médico de referência, não precisa ser urologista, para que você possa ter a segurança de ter alguém que conhece a sua saúde e que, caso seja necessário, essa pessoa esteja do seu lado, esteja disponível para te ajudar. Essa é a primeira coisa, que a gente não tem esse costume de fazer. Sim, verdade. Tá? A segunda coisa é: pense que você recebeu 2 diamantes na sua vida. O primeiro diamante foi a sua vida. E o segundo diamante é a sua saúde. Sim. Você não cuidar desses 2 diamantes é uma ingratidão muito grande da sua parte. É verdade. Então, já que você recebeu coisas tão valiosas de presente, não desperdice essa vida sem cuidar dessas coisas importantes e preciosas, porque são elas que vão garantir que você possa viver plenamente e com felicidade por mais tempo. Sim. Segundo. A terceira coisa: difícil. A terceira coisa é: entendam que a pessoa que está do seu lado é a pessoa que mais pode te ajudar a garantir que você viva mais. E não é só um papel da pessoa que está do seu lado de cuidar de você. É o papel de você que está do lado dessa pessoa também cuidar dela. Sim. Seja ela sua parceria, sua esposa, seu esposo, seu namorado, o que quer que seja. Então, eu acho que está faltando um pouco dessa conexão mais com os seres humanos. Sim. A coisa está um pouco solta. Né? E eu não estou pedindo para ninguém casar semana que vem, não. Eu só estou dizendo que é para entender que quando 2 pessoas estão juntas, elas devem sim se ajudar a ter uma vida mais longa, mais próspera e mais feliz. É verdade. Se ouvir mais, né? E saber que quem está do lado quer ajudar. Às vezes é a pessoa que a gente mais precisa ouvir e é que a gente menos ouve, né? Exatamente. Mais abstrai. Muito obrigada, doutor Roberto. O que é isso, Vanessa? Eu que agradeço. Na verdade, esse episódio eu acho que mostrou muito que a gente tem que olhar a saúde e não esperar que alguma coisa aconteça, que a gente consiga olhar de uma maneira preventiva para a gente conseguir, como você disse, né, viver sempre mais e melhor, não só mais, né, mas com uma qualidade de vida, a gente aproveitar esse presente que é a nossa vida, as nossas relações que estão ao nosso lado. Perfeito. Ouvir. E se isso também fez sentido para você, se tem alguém que você ama, que você acha
capaz que vai se beneficiar com essas informações, que eu não tenho dúvidas, muitas vezes a informação, ela muda um comportamento, Sim, né? verdade. Então você encaminha isso para essa pessoa que sem dúvida você vai estar fazendo um bem incrível. E muito obrigada aqui, Dr. Roberto, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado e muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente. Obrigada. Obrigado, Vanessa.